avante, avante, nossa amada academia, fundada, batizada nas memórias do CTC. És a luz brilhante da sabedoria, onde sempre o artista é você. 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Meu nome é Cristal Fraga Borges, eu sou acadêmica infanto-juvenil da APLACT CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Fui convidada pelo presidente Clério Borges para ser a mestre de cerimônia neste belo evento. A nossa academia foi fundada a 18 de novembro de 2017 e era o antigo Clube dos Trovadores Capixabas, fundado a 1º de julho de 1980. Para comemorar o aniversário do CTC, foram organizados os Seminários Nacionais da Trova. Total de 20 foram organizados de 1981 ao ano 2000, quando os seminários passaram a ser Congressos Brasileiros de Poetas Trovadores. Este é o 18º Congresso. Por causa da pandemia, é virtual na internet. Olá, meu amigo Clério Borges, olá, meus amigos poetas, trovadores do Estado, de fora do Estado. Eu acompanho os eventos de vocês já tem bastante tempo. O Clério sempre me envolveu, né, nesse evento de vocês, um trabalho magnífico que vocês fazem. Vocês estão fazendo de novo um encontro, um congresso. Quero que vocês tenham muito sucesso e que vocês possam continuar representando bem o nosso Estado. Poetas Trovadores, que hoje tem uma organização extraordinária, que mesmo na pandemia não estão parando. Parabéns e bom encontro. Neste momento, vamos ouvir o pronunciamento do senhor prefeito da Serra, Dr. Sérgio Vidigal. Hoje é o dia do trovador. E aqui na Serra temos diversos trovadores, inclusive muitos famosos. E em nome dos trovadores, especialmente do nosso aqui da Serra, eu quero aqui também aproveitar a oportunidade de falar de uma que me deixa muito feliz e muito orgulhoso. Serra, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Parabéns a todos os trovadores. Neste momento, vamos ouvir a mensagem do senhor secretário de Cultura da Serra, Tiago Carreiro. Olá a todos e todas, escritores, escritoras, nossos poetas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Tiago Carreiro, estou vice-prefeito da Serra e também secretário de Cultura, Turismo e Esporte da nossa cidade. Estou muito feliz de estar aqui participando desse importante evento, né? O 18º Congresso de Poetas Trovadores. O Clério já me adiantou que aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, né? Tem de várias cidades do Espírito Santo, da nossa cidade da Serra, mas pessoas, escritores importantes do país inteiro. Então eu quero desejar para vocês um ótimo evento, né? Estamos vivendo um momento muito difícil e é muito importante essas iniciativas, né? Para a gente alimentar a alma de cultura, de poesia. Quero colocar aqui a Secretaria de Turismo e Cultura da Serra à disposição e tão logo, né, seja possível que a gente realize esse evento de forma presencial, né? Clério já adiantou aí alguns projetos lá para Jacaraípe, né, para alguns pontos importantes da cidade. Nós queremos estar junto, tá bom? E a Cultura da Serra está tendo já um olhar especial, né? Já mudamos a sede da nossa secretaria para atender melhor, além dos servidores também, né, os cidadãos serranos, os nossos artistas. Queremos fazer aqui uma exposição também na própria sede da secretaria e ativar a nossa lei de incentivo à cultura, a Lei Chico Prego, que foi pioneira no Espírito Santo, né? E infelizmente foi deixada de lado aí nos últimos 6 anos. Então a gente está chegando para resolver isso, para reativar a lei e para fazer a Serra brilhar com muita cultura. Tá bom, pessoal? Um abraço e deixa aqui também um abraço ao nosso prefeito Sérgio Vidigal, que está empenhado aí em fazer a Serra brilhar ainda mais. Um abraço.
Neste momento, vamos ouvir a mensagem da diretora de Cultura da Serra, senhora Evelyn. Olá a todos e todas! É um prazer estar aqui com vocês no 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Muito obrigada pelo convite, Clério Borges, nosso querido presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Gostaria de parabenizar a todos os membros da academia, principalmente o Clério, por este evento tão maravilhoso, pelo carinho e pelo empenho neste e de todos os outros eventos realizados. Obrigada pela presença de todos, sejam muito bem-vindos todos os poetas, trovadores, escritores que estão aqui fazendo parte do nosso evento. E obrigada a você por estar assistindo, você vai gostar muito do que vem por aí. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Evelyn Bergamin, atual diretora de cultura do nosso município de Serra. É uma honra fazer parte da equipe e é uma honra poder contribuir um pouco com essa grandiosa cultura que o nosso município possui. Obrigada e tenham todos um ótimo evento. Olá, eu sou a Fernanda Vieira, sou conhecida como Nanda, sou comendadora da cultura e atual presidente do Conselho Municipal de Cultura. Estou me sentindo honrada em estar aqui nesse momento participando dessa apresentação de abertura do 18º Congresso Brasileiro dos Poetas Trovadores. Gostaria de parabenizar a todos os poetas de todos os estados que estão presentes, de outras cidades. Sejam muito bem-vindos. A Serra é uma terra rica em cultura. Nós valorizamos o nosso Congo, que excepcionalmente enriquece o cenário da nossa cidade. Então, quero convidar todos vocês, sempre, assim que for possível, de vir fazer uma visita na nossa cidade. Quero fazer um agradecimento aqui à CLAPT CTC por contribuir consideravelmente com a nossa cultura, com a expansão da nossa cultura aqui nessa cidade. Parabéns ao Clério Borges, trabalho muito bem elaborado nesse modo virtual. Tem todo o meu respeito e obrigado pelo convite. Um grande beijo. Convido o presidente da PLACT CTC, escritor Clério José Borges, para o seu discurso de abertura e apresentação das atrações deste belo evento. É uma honra estar aqui nesse Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores e dizer para vocês que a nossa Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, a CLAPT CTC, se sentiu honrada com a presença de todos os amigos, poetas, escritores, trovadores de diversas cidades do Brasil. É uma satisfação imensa recebê-los todo aqui nesse Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores na forma virtual, na internet. Eu sou Clério José Borges, eu sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, a CLAPT CTC, antigo Clube dos Trovadores Capixaba, fundado a 1º de julho de 1980, e que, de 1980 até o ano 2021, já realizou mais de 37 eventos culturais denominados Seminários Nacionais da Trova e Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, sempre para comemorar o aniversário do antigo Clube dos Trovadores Capixaba. Através deste nosso movimento cultural, nós conseguimos realizar simpósios, congressos, encontros nacionais de trovadores, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lá com Nelson Facchinetti, Santenese, Antônio Soares, até o Recife, com Alba Tavares, e passando por Salvador, com Luciano Jatobá, Francisco Teres, passando também por Rondônia, com Cleon Marian, lá em Porto Velho,
e outras cidades, como em Belo Horizonte, Timóteo, Minas Gerais, com Zaira de Carvalho, também no Rio de Janeiro, com José Maria de Souza Dantas, com Laís Costa Velho, com Eno Teodoro Vanck, nosso grande patrono. Em São Paulo, com Marília Martins, Inês Catelli, 2 eventos culturais de grande importância realizamos em São Paulo e em várias outras cidades do Brasil. É uma satisfação imensa estarmos aqui, nesse 10º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, aqui no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Quero agradecer às autoridades, a todas as pessoas que atenderam os nossos convites, estão participando conosco deste evento, aos palestrantes, aos que estão fazendo shows, aos que estão lançando livro. Muito obrigado a todos. A nossa Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, a CLAP-CTC, que possui 50 acadêmicos titulares efetivos e possui mais de 60 acadêmicos correspondentes em várias cidades brasileiras, agradece a participação de todos. Vamos então agora para os nossos eventos programados dentro do nosso Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, na forma virtual, e será realizado em 2 dias. E posteriormente, quando a pandemia passar, nós iremos realizar o nosso congresso na forma presencial no balneário de Jacaraípe, no município da Serra, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Obrigado a todos pela oportunidade de estarmos juntos aqui e tenhamos um grande evento, um grande congresso. Obrigado a todos. Agradecemos a presença das autoridades e vamos iniciar o nosso congresso com as palestras e shows. Olá, amigos. Eu sou o cantor e compositor capixaba Carlos Bona. É uma honra, é um prazer muito grande fazer parte da abertura desse 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Vou cantar para vocês canções com poemas dos nossos poetas, dos nossos escritores. Vou começar aqui com um belo poema do nosso presidente Clério José Borges, Casa Singela. Nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher quem manda nela, porém nos dois manda o amor. Que mimo tenho ao meu lado, tão amante, tão parceira, enquanto eu, abençoado, agradeço a vida inteira. Brilha o sol na minha vida, meu caminho é só de luz. Com você, minha querida, é o amor que me conduz. Nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher quem manda nela, porém nos dois manda o amor. No seu colo tão amigo, coloco meu coração. Ao seu lado eu só consigo declarar minha paixão. Esta casa tão singela,
nosso amor sempre acolheu. A felicidade mora nela, porque nela moram você e eu. Nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher quem manda nela, porém nos dois manda o amor. É isso aí, coisa linda. Olá, eu sou Maria Delboni, romancista, escritora, poetisa, contista e portadora da cadeira número 64 da Claptic. É um prazer estar aqui. Eu sou escritora, como disse, já com vários livros escritos e publicados aqui e no exterior. Publicar livro para a mulher hoje parece um fato corriqueiro, mas não foi assim, não foi assim. Para que chegássemos aqui, muita coisa teve que acontecer. Muitas mulheres tiveram que enfrentar preconceitos, enfrentar a situação de não ser aceita, de ter as suas obras ditas como de terceira categoria, de terem sido rejeitadas e recusadas muitas vezes pelas editoras por serem mulheres. E na Europa a gente tem uma série de mulheres que tiveram que usar pseudônimos para escrever os seus livros. Elas tiveram que usar um pseudônimo masculino para que os livros fossem aceitos. Por exemplo, George Sand era uma mulher e escreveu mais de 80 livros com o pseudônimo de George Sand. Tem a Mary Ann, o George Eliot, pseudônimos. Você tem, por exemplo, outras mulheres na Europa que usaram esses pseudônimos e que ficaram conhecidas, mas usaram pseudônimos masculinos, como, por exemplo, as irmãs Bronte, que escolheram os irmãos Bell, que era o pseudônimo delas, para escrever livros famosos como O Morro dos Ventos Uivantes. Bom, nesse contexto em que a gente tem no exterior mulheres lutando para serem lidas, para serem ouvidas, a gente tem no Brasil também situações de mulheres que estavam tentando se afirmar na carreira literária. A gente tem, por exemplo, a Maria Josefa Barreto, que foi a primeira jornalista do Brasil, nasceu aqui em Viamão, no Rio Grande do Sul. Você tem a Joana Manso, que foi também a primeira redatora do Brasil. Essas mulheres formaram uma rede de ideias femininas no mundo em que elas puderam levar o seu grito de revolta, o seu grito de lugar no espaço, lutando pelos direitos femininos, até chegar no direito ao voto, mas primeiro elas queriam o direito ao trabalho, o direito a reconhecimento público, de poder ser ouvida. E é muito interessante, essas mulheres ficaram esquecidas, elas não são ouvidas, a não ser quando se faz uma pesquisa, mas não são mulheres que ficaram conhecidas. Quando elas usaram pseudônimo, quem era conhecida era o pseudônimo, mas elas não, elas ficaram esquecidas, ficaram no esquecimento, no anonimato. E essas outras mulheres, as brasileiras também lutaram com muitos problemas, com muitas situações, para até chegar ao direito hoje de poder ter os seus livros escritos, publicados, ter a sua voz ouvida. Quer estejam falando de romance, de contos, né, de poesia, de crônicas, mas hoje a liberdade feminina ela é muito maior. Esse preconceito que aconteceu com as mulheres nas escritas, ele é bem retratado também em dois filmes interessantes. Um americano, que é o Wife, onde a protagonista é a Glenn Close, em que ela tem o seu direito usurpado pelo marido, porque ela tem um livro na mão, ela procura editora e ninguém quer editar. Então o marido dela disse, eu vou editar esse livro que ele é muito bom, você vai escrever do jeito que eu quero, vou mudar isso, pronto, e publicou. E o livro é um best-seller. E a partir daquele momento ele vai ficar
pressionando a mulher para que ela escreva outros livros e que todos eles são publicados, porque ele era o editor, ele publicava. E eles são todos aceitos pela sociedade, são best-seller, e por nenhum momento ele coloca o nome dele como, o nome dela como autor. Ele é o autor. E ele não reconhece, ela é um goce apenas, ela escreveu o livro, mas ele não reconhece o direito dela de se apresentar como autora daquele livro, porque ele se julgava no direito de usurpar, né? Um outro filme interessante também que mostra essa situação é o Colette. O Colette é um livro que foi publicado na França em 1909, eu acho. É um livro também que mostra essa situação em que a mulher ela é esposa de um editor, de um escritor, e esse escritor vai levar o livro dela, porque ela tinha sido recusada por muitas editoras, ele vai levar o livro dela para casa, vai ler com ela, vai refazer algumas partes e vai publicar o livro dela. E o livro é um best-seller. Então, a partir daquele momento, ele vai pressionar a esposa de formas até agressivas, de mantê-la fechada num quarto sem alimentação para que ela produzisse. E os livros são todos best-sellers, alcançam o mercado de uma forma assim fantástica. Mas também em nenhum momento ele é capaz de colocar para o mundo que quem escreve é a mulher dele, não ele. E ela vai, nas duas situações dos dois filmes, acontece com uma morte no final, ou uma morte verdadeira, como é no Wife, onde o marido morre, e a gente fica sem saber, na verdade, se ela vai denunciar, porque ela tem um clique nesse filme aí, onde ela mostra essa vontade dela de denunciar essa agressão, de colocar a voz dela e colocar a autoria, a sua própria autoria, como no Colette também, em que ela tem um clique também, quando ele leva os livros para o teatro, e os livros são um sucesso, ela diz, não, peraí, chega, eu não quero isso mais, agora eu vou publicar com com o meu nome. E ela começa com short stories, e mais tarde ela tem um reconhecimento, ela tem dinheiro, e resgata os livros dela, primeiro que o marido tinha escrito e colocado o nome dele, e ela entra num contento com ele, né, no judiciário, para que ela recebesse a autoria dos livros dela. Então, a situação no Brasil passou por isso e a gente vê que o mundo todo passou. O feminismo realmente, para a escritora, até chegar aos dias de hoje, foi realmente um processo de espera. É uma honra para mim participar do 18º Congresso Brasileiro de forma virtual, promovido pela Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Sou Magnólia Pedrina Silvestre, escritora, poeta trovadora e dirigente de dança sênior. A dança sênior é uma dança que, através de suas coreografias musicadas, trabalha a memória, a concentração, o equilíbrio, a postura, as articulações, enfim, tudo que o idoso vem perdendo durante a vida. O idoso que pratica a dança sênior tem o melhor convívio nas suas famílias, na comunidade e consigo mesmo, gerando assim um bem-estar e mais bons anos de vida. Eu preparei um vídeo do meu grupo e gostaria de compartilhar com vocês. Desde já, obrigada, espero que vocês gostem do vídeo e pratiquem a dança sênior. Um forte abraço para todos.
O povo brasileiro é formado por portugueses, indígenas e negros. E uma coisa que esses povos têm em comum é a oralidade, é gostar de contar casos, gostar de contar histórias. O problema é que cada vez que uma história é recontada, pequenos desvios são acrescentados. É como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu sou o professor Irineu Cruzeiro, da Rede Pública da Serra, sou membro novo da CLAPT-CTC e sou presidente da Associação Cultural Guardiões do Queimado. Essa questão da oralidade, né, ela foi uma semente que encontrou um solo muito fértil no Brasil. Né? O conto do vigário, especificamente, ele vem de uma história ocorrida em Ouro Preto, Minas Gerais. Né? A coroa portuguesa mandou uma imagem de Nossa Senhora, mas não determinou para qual igreja deveria ir. Então, houve um conflito entre dois vigários, da paróquia de Pilar e da paróquia da Conceição. Uma certa feita numa praça, os padres estavam discutindo, né, com quem ficaria a imagem, e um dos padres fez uma sugestão. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a imagem naquele burro ali. E a direção que o burro seguir vai ser a paróquia que fica com a imagem. Esse foi um conto do vigário, porque o burro pertencia a esse determinado vigário. Né? E ele ficou, de uma forma desonesta, com a posse da imagem. Né? No dicionário diz o seguinte, a palavra vigarista é um substantivo masculino e feminino, dois gêneros, né? Aquele que pratica o delito do conto do vigário. Aquele que, através de um ato de má-fé, tenta ou consegue lesar ou ludibriar alguém, com o intuito de obter para si uma vantagem. Um embusteiro, um trapaceiro. O tema da minha palestra é o conto do vigário do queimado, uma reflexão sobre os fatos e a fantasia folclórica. Uma consideração que a gente deve ter, na verdade é um assunto complexo, devemos considerar vários pontos. O que o povo diz, o que diz a oralidade? A oralidade diz que o padre, frei José Maria Gregório de Beni, recém-chegado da Itália, queria concluir a sua igreja e pediu a ajuda dos negros escravizados em troca da alforria deles. Acontece que no final da história, o padre não cumpriu a promessa e daí veio a revolta do queimado. Né? Alguns pontos eu gostaria de destacar. Afonso Cláudio, logo no início do seu livro, A Insurreição do Queimado, logo no primeiro capítulo, das primeiras frases, ele diz que não é possível determinar com certeza, né, o grau de envolvimento do frei na história. A certeza que nós temos é que os protagonistas do movimento foram os negros na luta pela liberdade. Né? Somado a isso, nós temos os discursos do padre Beni, que condenavam a escravidão. Temos também um relato da historiadora Maria Estela Novaes, de que em 1822 já havia ocorrido um episódio de revolta na região da Serra e do Queimado. Né? Houveram erros de estratégias por parte dos escravos, né? Mas a sede por liberdade foi o elemento mais forte da história. E o protagonismo dos negros foi o principal. Foi um heroísmo que nos ensina até os dias de hoje a apresentar resistência a qualquer forma de opressão. Muito obrigado. Eu sou Roberto Vasco, secretário-geral da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Eu sou poeta, escritor, historiador
E é um grande prazer estar aqui hoje participando do 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. O tema da minha palestra será uma oficina de criação poética, onde eu vou falar sobre estruturas da trova. No quadro à esquerda, nós temos um exemplo de trova. Nasceu nova academia, num momento de esplendor, por um toque de magia de um místico beija-flor. No quadro à direita, nós vemos a separação das sílabas da forma fonética, pelo impulso da voz. Então nós temos: nasceu nova academia, num momento de esplendor, por um toque de magia de um místico beija-flor. As trovas possuem características especiais. Primeiramente, as trovas não possuem títulos, como os outros tipos de poemas. A contagem silábica é feita pelos sons. Os 4 versos 7-silábicos significa que são 4 versos, cada linha é um verso, e ele conta 7 sílabas da forma poética, ou seja, contado pelos sons. A rima, que é a coincidência dos sons de mesmo tipo, sons iguais, ela rima o primeiro com o terceiro verso e o segundo com o quarto. Mas existem outros tipos. Esse é o tipo de rima adotada para os concursos. O sentido completo é o verso, ele precisa fazer sentido. Aqueles 4 versos juntos, ele tem que querer dizer alguma coisa. Por isso que a gente fala sentido completo. Então, repetindo o verso é cada linha do poema e a rima é a repetição dos sons. Vamos falar de 2 casos importantes para a metrificação: diérese e sinérese. A diérese é a enunciação de um ditongo como um hiato, e a sinérese é a enunciação de um hiato como um ditongo. Aqui abaixo eu tenho a definição de ditongo e hiato. Então, nota que o ditongo, o encontro vocálico está na mesma sílaba, o hiato em sílaba diferente. Então, a definição: ditongo, fusão de vogal mais semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Tipo, sai, falei, Niterói. Hiato é uma sílaba terminada por vogal base seguida de outra iniciada também por vogal base, como reeleger, olho, aéreo. Uma outra definição seria o encontro de 2 vogais pronunciadas em 2 impulsos distintos, formados em sílaba diferente, como Saara, podia, saúde. Falemos agora de sinérese, enunciação de um hiato como o ditongo, como ciúme ou ciúme. Esse caso é facultativo ou opcional. Agora nós vamos falar da sinérese, que é a transformação do hiato em ditongo. Usos proibidos. Então, você não pode usar a sinérese. Formado pela vogal A, seguida de vogais A e E, O, como Saara, aéreo, aorta. Outra, a vogal A, seguida de semivogais I ou U tônicas, como paraíso, baú. Nos encontros vocálicos também
formados por vogais e semivogais tônicas, seguidos de vogais ou semivogais átonas, como tua, sua, lua e frio. Evidentemente que em alguns lugares do Brasil, por regionalismo, né, nós temos pessoas que falam frio, rio, e isso aí não é aceito no caso dos concursos, porque se constatou que a maioria não usa assim. Eu fiz um esquema aqui para elucidar melhor essa aplicação da sinérese, casos certos e errados. Então, nós temos, nos encontros vocálicos descendentes, que são aqueles formados por vogais ou semivogais tônicas, seguidas de vogais ou semivogais átonas, não se aceita sinérese. Você não pode fazer sinérese. Então, o correto é separar tua, lua, sua, frio, fica tua, sua, frio, rio. Então, eu tenho visto muita gente se atrapalhar na hora de construir a métrica quando chega um caso de sinérese. Mas o certo é esse aqui. Evidentemente que isso tudo é matéria de um curso completo. Isso que nós passamos aqui foi só uma amostra pequena. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço, muito obrigado por terem assistido a minha palestra e estarei à disposição para consultas de quem se interessar. Bom, pessoal, meu nome é Marcos Bubac, sou escritor, atual presidente da Academia Careciense de Letras. Estou aqui para falar um pouco da nossa entidade, que teve início em março, 29 de março de 2018, coincidentemente a data do meu aniversário. Mas, na verdade, a história da Academia começou em 2002, 2003, com o Orlandino Dalla Piccola, hoje presidente do IPEDOC, lá de Cariacica, e o Dr. Ramon, que estiveram em busca dessas informações de como fundar uma academia. Não deu muito certo na época, mas alguns anos depois, eu e em companhia do Dauri, um grande motivador e incentivador, corremos atrás das informações. Estivemos na Academia Espírito Santo de Deus conversando com o presidente Francisco Aurélio na época e o Dr. Matusalém Dias, que nos informaram as formas que devemos fazer, os trâmites legais para fundarmos uma academia. Surge então, em março de 2018, a Academia Careciense de Letras. Nossa Academia Careciense de Letras dispõe de 40 cadeiras efetivas, delas 18 estão ocupadas, com membros como Marcos Bubac, como Orlandina Dalla Piccola, como Cátia Fialho, Madalena Cordeiro, Edivaldo Souza, entre outros. Bom, nossa academia também dispõe de vagas para membros correspondentes. Entre esses membros correspondentes que já estão na academia, destacamos alguns membros também aqui da CLAPT, como Romero, Clério Borges, Vasco, Edilson, Rita de Cássia e Dona Magnólia. Então é uma grande satisfação ter esses escritores aqui da Academia Capixaba de Letras e Artes, Poetas, Trovadores, também na nossa Academia Careciense de Letras. Bom, vou mostrar para vocês aqui o nosso brasão. Nosso brasão que foi elaborado pelo Eduardo Venturim Bubac, contém alguns elementos literários e outros elementos históricos também e elementos da nossa municipalidade. Aqui é a nossa decana, Orlandina Dalla Piccola. E do lado de cá a foto oficial da nossa Academia Careciense de Letras. Bom, esse é um pouquinho da nossa Academia Careciense de Letras. Se acaso vocês tiverem interesse no livro histórico, é só entrar em contato comigo pelo e-mail marcosbubac, Bubac se escreve B-U-B-A-C-H, marcosbubac@yahoo.com.br. Obrigado a todos. Eu quero amar perdidamente, amar só por amar, aqui além, mais este, aquele, o outro e toda a gente.
amar, amar e não amar ninguém. Recordar e esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi pra cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder pra me encontrar. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui além, mais este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar e esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi pra cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder pra me encontrar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder pra me encontrar. Eu quero amar. É uma honra participar do 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Eu sou Maria Fausta, sou professora, escritora de Vila Velha e estou aqui lançando o meu novo livro infantil, Ian, Cadê o Sorriso? O livro infantil Ian, Cadê o Sorriso? É destinado a crianças da educação infantil e do ensino fundamental 1. Tem como tema principal a atenção e os cuidados com os dentes de leite, assim como fazemos com os nossos dentes permanentes, principalmente durante as brincadeiras, evitando assim a perda precoce desses dentinhos. Eu sou Jacimar Bertibotti, escritor da cidade de Colatina, Espírito Santo. Sou membro da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, ocupante da cadeira número 17. Nesse 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, eu estou lançando 2 livros. Um deles é esse aqui, Meus Pequenos Contos e Crônicas e Causos. São crônicas da vida real. São 108 páginas. E o outro livro que eu estou lançando nesse 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores é esse aqui, Sonhos e Bênçãos. São sonhos que tive e bênçãos dadas pelo Senhor Deus. Eu escrevi nesse livro.
São 64 páginas. Estou lançando nesse 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou Maria Viola Bona, de Vila Velha, Espírito Santo. Sou escritora, poetisa, membro efetivo da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, cadeira número 20. E me sinto honrada em participar do 18º Congresso Brasileiro dessa academia. Eu tenho alguns livros publicados, entre eles o romance Cenas da Vida e também outro romance, Quando a Vida Não Oferece Escolhas. Em 2020, o ano passado, eu publiquei o meu primeiro livro de poemas com o título Nas Asas do Tempo. E esse livro é que eu tenho o prazer de estar lançando aqui nesse momento, nesse nosso encontro. Eu gostaria, então, de declamar para vocês um desses poemas do livro, página 34. Considero o poema pertinente ao momento que nós estamos vivendo. O título do poema é Compaixão. Por que chora meu coração? Esse pranto tão sentido e sem razão. Eu choro as dores do mundo, eu choro por compaixão. Eu choro pelos refugiados, eu choro pelos desempregados, eu choro pela perda da ilusão, pelas histórias sofridas que marcaram tantas vidas, tantas sem superação. Eu choro pela solidão, choro pelos dias sombrios, por todos aqueles dias tristes, choro toda a dor que existe em qualquer situação. E choro também porque sei que esse choro é em vão. A dor maior é saber que só tenho a oferecer meu pranto de compaixão. Olá, eu sou Luciano Máximo, escritor, professor e músico aqui em Linhares, no norte do Espírito Santo. E é uma grande satisfação, uma honra estar participando deste evento que é o 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Estou aqui, me sentindo lisonjeado no meio de outros colegas tão importantes que fomentam a cultura no nosso estado, para falar do lançamento do meu último romance, que é A Velha Águia. É um livro de contos, de suspense policial. São 7 contos, todos ambientados num lugar que eu conheço muito bem, que foi onde eu nasci, lá no Rio de Janeiro, numa favela chamada Morro dos Macacos. Então eu ambiento lá as histórias e são contos de suspense envolvendo mistérios, policiais, etc. E para falar um pouquinho desse enredo, eu tenho um detetive, assim como tantos outros detetives surgiram pela história da literatura policial, como Sherlock Holmes, como Hercule Poirot da Agatha Christie, como muitos outros. O meu chama-se Juca Teixeira, que é um nordestino, muito inteligente, que também se mete em algumas tramas para solucionar os casos. Foi baseado em pessoas mesmo daquela comunidade, onde recebe sempre muito nordestinos, então é um lugar repleto de nordestinos, de negros, etc. Então me baseei nessas pessoas para compor os meus contos desse livro, A Velha Águia. Eu tenho outros livros lançados antes desse, muitos já conhecem meu livro Zumbis em Linhares. Logo após eu escrevi esse também, que é um livro também de terror chamado Tia Tita. E eu tenho esse livro escrito que eu ainda nem divulguei, que chama-se 2100, O Reinício. Ele está inserido também em outro projeto literário que eu devo divulgar mais para frente. Mas o último que eu escrevi, que eu tenho muito carinho por ele, e que eu espero que vocês também possam ter a oportunidade de ler, é A Velha Águia,
esse livro de contos policiais. Então é isso. Esse é o meu trabalho. Eu aproveitei essa maravilhosa oportunidade para estar mostrando, estar lançando mais esse trabalho que eu acabei de concluir. E vocês podem estar adquirindo meu livro no site Clube de Autores, né? Só clicar lá, site Clube de Autores, entra no site, procura lá Luciano Máximo. Você deve encontrar o meu perfil e minhas obras, quem tiver interesse de adquirir. Ou pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais, né? É só procurar Luciano Máximo, aqui de Linhares. Eu acho que você não vai ter muita dificuldade em me encontrar. Então, feita essa apresentação da minha obra, eu quero agradecer a Clapt CTC por essa oportunidade, né? São iniciativas como esta que fortalecem a cultura do nosso estado e nunca pode acabar. Pelo contrário, tem que aumentar eventos e iniciativas como essa. Agradeço também a pessoa do Clério Borges por todo o seu empenho e seu esforço em fazer acontecer esse evento. E agradecer também a todos os meus colegas, confrades, que estão fazendo parte desse momento maravilhoso. Então, meu muito obrigado. Olá, pessoal. Quero dizer que é um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, de poder falar um pouco aqui sobre literatura. Agradeço também a oportunidade de ter sido convidada pelo nosso querido Clério Borges. Meus parabéns pela iniciativa. Apesar de toda essa situação, o trabalho literário não pode parar e o Clério Borges está aí firme e forte nessa missão. Então, meus parabéns mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Geisa Galvão, eu sou da cidade de Linhares e eu venho escrevendo sobre contos infanto-juvenis, poemas infantis, até porque eu sou professora, né, da rede municipal, trabalho com educação básica. Então eu sinto que eu também tenho essa obrigação de poder fazer esse trabalho e tentar ajudar as crianças a desenvolver melhor a leitura e a escrita. Está um pouco aí na minha missão, né? Então, unindo o útil ao agradável, comecei a escrever e estou gostando, tem dado certo. Pretendo continuar. E quero poder dizer para vocês que nesse momento eu gostaria de fazer um relançamento deste livro aqui, que já foi lançado em Linhares em dezembro de 2020, né? Que é o Laura no Reino de Chocolate. O Laura, vocês poderão aqui observar ao fundo, tem a imagem do Palácio Anchieta, né? Então já dá para perceber que fala aqui do Espírito Santo, né? É uma imagem que eu escolhi a dedo, fiz questão que tivesse esse palácio aqui. Como eu escrevo contos juvenis, infantos juvenis, e as crianças adoram essa questão do conto de fadas, estudando aqui essa imagem, eu pensei, puxa vida, nós temos um castelo, vamos dizer assim, né? Um palácio, não é bem um castelo, um palácio. Digo, a linguagem que a criança gosta, nós temos isso aqui, que é o palácio, então vamos aproveitar essa oportunidade de fazer alguma coisa com isso. Então nós temos aqui uma moça, que é a Laura, e do lado o pai, que é o rei Victor. Acontece que a Laura, no desenrolar da história, a Laura não sabe que é princesa. Ela vai crescer sem essa informação. Na hora certa que ela vai saber, e aí tem todo um desenrolar de situações difíceis que ela precisa resolver e precisa também provar que é a filha do rei para reivindicar os seus direitos. Enfim, ficou uma história bem, assim, eu digo, interessante. E como eu disse, falando aqui do Espírito Santo, eu não podia deixar de puxar um pouco do histórico geográfico, né? Para tratar aí a questão da identidade capixaba nas entrelinhas da história, né? É também o foco do meu trabalho, incentivar a cultura capixaba e fazer a criança entender melhor sobre a sua identidade, né? E aqui eu falo um pouco do Espírito Santo, como foi que tudo começou e tal. Só que, como eu falo de chocolate, e nós temos em Linhares, né, já na direção norte, a questão do chocolate, da produção cacaueira, que tem feito muito sucesso,
eu logo pensei, não posso perder essa chance de tentar guardar o máximo disso, e a criança não pode ficar de fora, então vamos registrar. Então eu falo um pouco aí dessa produção cacaueira, da importância disso tudo no desenvolvimento de Linhares. Um outro ponto também é da dificuldade da colonização aqui da cidade, como foi complicado, né? Para chegar ao ponto de apresentar para o mundo o melhor chocolate do Brasil, representado aí do Salão de Chocolate de Paris. Então é um orgulho muito grande aqui para a cidade, que eu me senti na obrigação também de fazer uma puxada aí nesse registro. Então é isso. Espero poder encontrar com vocês em breve e apresentar o livro pessoalmente. Aproveito a oportunidade e apresento aqui rapidinho os meus outros títulos. Luísa, um conto de fadas aqui, Luísa, lançado em 2016, primeiro livro. Fico muito feliz que tem dado muito certo esse livro aqui. A Prefeitura de Vitória já adquiriu, de Vila Velha adquiriu, agradeço também. Aqui são 3 coletâneas infantos juvenis, que eu fiz poemas infantis com a Neuza Jordem, editora Jordem. Agradeço também a oportunidade. E aqui com a Amaletras 2, na época em que a Marlúcia Pestanedai ainda estava entre nós. Que falta que faz a Marlúcia. Então é isso, gente. Muito feliz com essas produções. Está vindo muito mais por aí. Aguardem. E o Laura está aqui, pronto para conhecer vocês de perto. Um abraço. Eu sou Teodorico Boa Morte. Sou poeta, escritor, pesquisador da cultura popular. Me chamam de mestre, né? E cantador. Sinto-me grato em participar deste 18º Congresso Virtual promovido pela ACLAP-CTC, Academia Capixaba de Letras e Arte dos Poetas Trovadores, na qual eu faço parte, e tendo como presidente o grande historiador Clério Borges. Como parte deste evento, eu quero apresentar os meus livros. Igreja e Residência Reis Magos. Trata-se de um dos maiores monumentos históricos construídos pelos jesuítas em Nova Almeida, em nossa serra. Insurreição do Queimado, maior levante da história do negro no solo capixaba, hoje conhecido no estado através desse trabalho. Formigas Bordadeiras é um trabalho misterioso, onde as formigas traçam desenhos de versículos bíblicos, imagem de Nossa Senhora, né? E admirado hoje no Brasil e até o Vaticano. E o templo é na cidade da Serra também. É gratificante para mim estar lançando esses livros neste evento. Após o lançamento, tudo em transformação, na UFS, Belo Horizonte, Congresso de Iuna, Santa Teresa, Anchieta, com muito prazer, de forma virtual, apresento esse livro aqui no 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Na capa, a letra N representa o ciclo da reprodução. Primeira página, as verdadeiras dificuldades não está em aceitar as ideias novas, está em escapar das antigas. Alô, Clério Borges, meu agradecimento pela apresentação desse livro. Introdução, uma linha filosófica ancestral, busca o equilíbrio humanitário com lições da Mãe Natureza. A origem humana, muitas interrogações, navego nas primeiras civilizações de radiografia das principais religiões. Judaísmo, Deus único, parte também do cristianismo. Budismo, salvação de si mesmo, voltar-se para o seu eu, independente, individual e doutrina naturalista. Hinduísmo, na Índia, doutrinas orientais, taoísmo, budismo, confucionismo. Shintoísmo no Japão, curiosidade, o imperador Hirohito, até então Deus invencível, tornou-se culpado pela derrota na guerra. O povo japonês decretou: não existe Deus e nem Buda. Salário de Deus, adorações e fenômenos naturais
reflexão filosófica, Sófocles, 2400 a.C. A justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Moral da história, hoje, mais de 4.000 anos depois, o mesmo filme. Navegamos no direito romano e o tribunal eclesiástico dos bispados, terras conquistadas se transformaram no domínio público de Roma. Direito romano influenciou o mundo, muitas vezes cobrança e impostos de juros extorsivos. Bela coincidência, hoje os banqueiros. Reforma ética religiosa, Martim Lutero, teoria da libertação. Papa Francisco, a renovação do cristianismo. As invenções 7.000 anos antes de Cristo, o sumeriano, a roda, 6.000 anos, a cerveja pelos babilônios. E até hoje não se encontrou a origem humana. Mundo das mentiras, o secretismo da pirâmide financeira com manipulações de país, governo, justiças. Esperança do autor, mãe natureza, seja a remodelação de tudo e de todos. Poder constituído, ético, religioso, político, econômico e judiciário. Obrigado pela atenção. Meu nome é Cristal Fraga Borges e eu vim aqui ler o texto do meu pai nesse livro aqui da antologia que está na página 76. O escritor que colecionava trovas. Desde pequeno tinha o costume de acompanhar meus pais nos eventos culturais do antigo CTC, Clube dos Trovadores Capixabas. Ao ser convidado para ingressar na Plact CTC, pediram-me que escolhesse um patrono. Foi aí que lembrei do mestre Guilherme Santos Neves, que, como pesquisador capixaba, colecionava trovas, publicando em 1949 a obra do Cancioneiro Capixaba de Trovas Populares. Minhas sinceras homenagens ao mestre Guilherme, que tive o prazer de conhecer junto com meu pai, Clério José Borges, na década de 80. Saúde e paz, mestre Guilherme. E agora eu vou ler a trova do meu avô, Clério José Borges, que está na página 77. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Obrigada a todos. Sou Alberto Nunes Vieira Machado, acadêmico titular da ACLAPT CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Trovadores. Tenho como patrono Alberto Vieira Machado, que é meu pai. Eu nasci em Timbuí, aqui no Espírito Santo, no município de Fundão. Meu pai nasceu em Nova Almeida, em 1911 era município. Bem, eu quero hoje, nessa oficina de criação poética, do Sarau Literário, nosso tema é mostrar trovas de vários poetas brasileiros, poetas antigos famosos, viu? Por exemplo, façamos para que Deus não nos deixe ao mundo a sós. Mas não é Deus que nos deixa, quem deixa Deus somos nós, de Alberto Vieira Machado. Isso foi de 1958, essa trova. O que é isso? É que nós nos afastamos de Deus. Não Deus nos abandona nunca. Ele quer dizer o seguinte, que nós deixamos Deus, em vez de procurar por Deus, Deus que nos protege, Deus que nos guia. Outra trova maravilhosa. São quatro trovas, né? Façamos para que Deus não nos deixe ao mundo a sós. Mas não é Deus que nos deixa. Quem deixa Deus somos nós, entenderam? Por exemplo, 4 versos direitinho, com rimas do terceiro, segundo e quatro versos, viu? Agora, existe também mais uma trova. Não choro a minha cegueira, chora a falta de meu guia. Minha mãe, quando era viva, eu era o céu que via. De Tito de Barros, feito em 1959 essa trova. Tito de Barros quer dizer o seguinte, que a mãe tem o seu valor. Ele era orientado pela mãe, ele era o céu que via. Mas com a mãe se foi e se perdeu. Não chora a minha cegueira, chora a falta do meu guia. Minha mãe, quando era viva, era o céu que eu vi. Eu era o céu que vi, entendeu, né? Então, assim, agora, a trova quer mostrar, quer explicar o que a pessoa quer dizer. Por exemplo, de meu pai, Alberto Vieira Machado, em 1972, se o negro e o branco se abraçam, fraternal ou como for, refletem sempre no chão
as sombras da mesma cor. Quer dizer o quê? Que não há diferença entre cores. A sombra é a mesma, não tem como mudar. Então, se o negro e o branco se abraçam, fraternal como for, refletem sempre no chão as sombras da mesma cor, viu? É isso mesmo, de Alberto Vieira Machado. Ó, pode pisar-me todinho, pode calcar-me no chão, pode pisar-me no calo, não me pise o coração. Alberto Vieira Machado também. Essa trova é de 63. Ele fez essa trova mostrando que a ofensa é pior do que um tapa na cara, do que um chute. Então, pode pisar-me todinho, pode calcar-me no chão, pode pisar-me no calo, não me pise o coração. Interessante, né? Agora, por exemplo, essa de Olavo Bilac. Foi feita em 1906, quando ele tinha 41 anos. Mais vale o mérito próprio, sentir, guardar e ocultar, porque o verdadeiro mérito não gosta de se mostrar, viu? A pessoa tem que ter o mérito sem se expor. Isso é interessante. Mais vale o mérito próprio, sentir, guardar e ocultar, porque o verdadeiro mérito não gosta de se mostrar, entenderam? Isso aí. Por exemplo, essa trova aqui linda de Albertina Carvalho, feita em 1959. Duas coisas neste mundo podemos contar a dedo. Livro que volta ao seu dono, mulher que guarda o segredo. É muito difícil encontrar. O livro às vezes desaparece de uma maneira terrível. Olha, duas coisas neste mundo podemos contar a dedo. Livro que volta ao seu dono, mulher que guarda o segredo. Nossa mãe. Interessante. Agora, até nas flores se encontra a diferença na sorte. Umas enfeitando a vida, outras enfeitando a morte. O que é a flor, né? Tem a flor no aniversário, tem a flor de todo jeito. E tem a flor que vai para a sepultura. Até nas flores se encontra a diferença na sorte. Uma enfeitando a vida, outras enfeitando a morte. Interessante isso aqui, de Jerônimo Guimarães, feito em 1961 essa trova. Quer ver, ó? Parada da mocidade, disseram, mas que tolice. Mocidade acelerada, parada fica velhice. Interessante. Essa de Alberto Vieira Machado também, feita em 1966. Parada da mocidade, disseram, mas que tolice. Mocidade acelerada, parada fica velhice. Interessante isso aí, porque a velhice diminui um pouco o seu ritmo, né? É uma cidade que é quente. Agora, valem mais que a inteligência, a constância e a aplicação. Ser modesto, estuda, aplica-te e foge da ostentação. Tá vendo? De Olavo Bilac é essa. Foi feito em 1909, ele tinha 44 anos, ele fez essa trova. Valem mais do que a inteligência, a constância e a aplicação. Ser modesto, estuda, aplica-te e foge da ostentação. Para com esse negócio de ficar ostentando coisas que não têm valor. Esse é o Olavo Bilac. E agora, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. De Gonçalves Dias. Fez em 1850, essa trova antiga demais. Viu? Então a trova é de muito tempo atrás, viu? E hoje em dia, estamos renovando a trova. O neutrovismo foi criado por Clério Borges para renovar a trova. A trova hoje em dia é uma maravilha, também, como antigamente. O trovador consegue sutileza resumir as coisas, viu? Uma mensagem em 4 linhas, são 4 versos com rima. Ele mostra tudo em apenas 4 versos, viu? Interessante. A trova é algo da poesia que realmente marcante, viu? Obrigado, pessoal. Eu sou Soêmia Pimentel Cipreste, primeira secretária da Academia de Poetas e Trovadores, a CAPT-CPC. Para nós é uma grande honra participar deste sarau literário. E eu estou com meus 2 livros como poetisa, escritora e teatróloga, Baldos Enigmáticos, tá? E Na Voz do Vento. Vou falar uma poesia do livro Baldos Enigmáticos. Quimera. Na plenitude do amor, cresci com as formas, fui botão, aprendi a tomar pose. As ilusões já não existem mais. Cabeça feita, coração desfeito, pés no chão, mãos vazias. Boca fechada, lábios molhados. Sinto no meu rosto a tristeza, que de leve vem se aquecer. No meu corpo a infantilidade, e nos meus lábios sonhos e a realidade.
Essa poesia pertence ao livro Baldos Enigmáticos. Vamos ler a poesia do livro Na Voz do Vento. Na suavidade de uma brisa ou na velocidade de um vulcão, ouço uma voz que emana como acordes musicais. Sinto a frescura ou a brisa a pairar sobre mim. Sinto no silêncio dos tons, harmonias dos semitons. Ouço a voz do vento. Muito obrigada. Sou a Dircilene Batista e Silva, da cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais. E quero deixar para vocês esta poesia de Mário Quintana. Mãe, são 3 letras as deste nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Parabéns, mamães. Sou Joel Rangel, vou apresentar Francisco de Assis como poeta. Francisco, mensageiro da paz e do bem, é também poeta na sua essência. Vai trazer em toda a sua vida, em toda a sua caminhada, aquilo que todo poeta carrega no coração. A paz, o bem, o amor, o olhar sobre todas as coisas e principalmente a capacidade de traduzir isso tudo em sentimento. Meu nome é Zenaide, é um prazer participar desse sarau literário. Vou botar óculos, né? Falando de Amor Maria, pensei na mãe de Jesus e na dor que ela sentia vendo seu filho na cruz. Cantei trovas com amor, para exaltar a beleza, pois o poeta traz calor que lhe reflete a nobreza. Cumprimento a todos os amigos e na oportunidade desejo me apresentar. Meu nome é Rita de Cássia Ramos da Silva, reconhecida artisticamente como Cacá Ramos, habilitada em letras, português e inglês pela UVA, Rio de Janeiro, também formada em teologia pela FET, Rio de Janeiro também, educadora, pensadora e autodidata, ativista cultural, escritora, artista plástica e heraldista. Sou mãe de 2 filhos esplêndidos, Ana Paula e Marcos Tadeu, avó de 5 netos, Luiz Felipe, Vitor Hugo, Beatriz, Isabela e Davi. Atuante na manipulação e elaboração de restaurações em gesso e entalhamento em madeiras, na elaboração de produção de escudos de família, que são os brasões. Acadêmica efetiva da ACLAPT, ocupando a cadeira de número 18, tendo como patrono o então e excelentíssimo doutor Nalida Encarnação Miranda, nascido em 1916 na cidade da Serra. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Espírito Santo. Seu primeiro pleito ocorreu em 1954 para vereador. Foi presidente da Câmara Municipal da Serra e de 1956 a 1958, quando foi eleito prefeito da Serra. Em seu segundo mandato, o segundo mandato de prefeito, o que ocorreu nos anos de 67 a 70, não quis continuar com a mesma localização da prefeitura, e instalou o comando da administração municipal numa casa situada na Praça João Dalmácio Castelo, permanecendo nesse local até o início de 1969, quando se transferiu para a Praça João Miguel, permanecendo até 1976 nesse local. Por toda a trajetória, muitos foram seus feitos e mudanças. Hoje,
Seu nome é homenageado em diversos estabelecimentos e avenida no município onde nasceu e faleceu. Obrigada. Essa nega prosa de vestido rosa no meio do salão. Essa nega prosa de vestido rosa no meio do salão. Se pedir ela não vai, se mandar ela não sai. Não sai não. Se pedir ela não vai, se mandar ela não sai. Não sai não. Essa nega prosa de vestido rosa no meio do salão. Se pedir ela não vai, se mandar ela não sai. Não sai não. Essa nega rosa de vestido prosa no meio do salão. Se pedir ela não vai, se mandar ela não sai. Não sai não. Oh, oh. Essa nega prosa de vestido rosa no meio do salão. Mas se pedir ela não vai, se mandar ela não sai. Não sai não. Nega, oh nega, nega, oh, oh, oh nega. Essa nega prosa de vestido rosa no meio do salão. Mas se pedir ela não vai, se mandar ela não sai. Não sai não. É isso aí, pessoal. Meu nome é Rogério Rodrigues. Eu sou escritor, poeta, sou gestor do Espaço Cultural Caixote, que fica localizado no município da Grande Vitória, na Serra, no bairro de Castelândia, né? Eu sou nascido na capital Vitória, aqui do estado do Espírito Santo, né? E estou aqui divulgando um trabalho musical de minha autoria, tá? E vamos agora para uma segunda música, né? Que eu chamo de Brasileiro. Tá? Vamos lá. Isso é que é ser brasileiro, sei lá, não sei. Isso que é ser brasileiro, sei lá, não sei. Na placa o letreiro a gente precisa tanto. Na placa esse letreiro a gente precisa tanto. Sobe e desce, empolga na ginga, na precisão. Solto na ponta do pé, na sola do pé, onde encontro o chão. Sei lá, não sei. Isso que é ser brasileiro, sei lá, não sei. Isso que é ser brasileiro, sei lá, não sei. Sei lá, não sei. Deve ser porque pensei que isso deve ser o coração que bate forte, a vida que passa aqui. O que a gente precisa ver é o letreiro que tá escrito gente, 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 gente. Isso que é ser brasileiro, sei lá, não sei. Isso que é ser brasileiro, sei lá, não sei. Pessoal, quero agradecer a todos, muito obrigado, né, por essa oportunidade, né, em nome do Espaço Cultural Caixote, em nome da Cultura da Serra, do nosso estado do Espírito Santo. Eu quero agradecer, né, ao pessoal da ACLAP, né, do Instituto de Projeto Social ACLAP, né, do CTC. Né. Muito obrigado a todos, até uma próxima, muito obrigado. Eu me chamo Gilson Gomes Filho, eu sou advogado, eu sou acadêmico, correspondente, eu tive o prazer de ser homenageado com uma comenda na nossa academia pelo nosso grande presidente e amigo Clério Borges, por eu ter feito a primeira biblioteca, né, em Laranja da Terra, e eu sempre acredito que é pela leitura, pela cultura, pelo conhecimento que as pessoas crescem, que as pessoas evoluem, que as pessoas criam um senso crítico e podem, né, conseguir se libertar para lutar por aquilo que elas acreditam. Eu fui presidente da Câmara Municipal e tive essa honra de fazer essa criação. Meu e-mail é gilsongomesjr@gmail.com e é um prazer, assim, sabe, um prazer de verdade
está participando do nosso 18º Congresso. E aí eu queria fazer aqui a leitura de 2 poemas que eu fiz, tá? Com muita humildade eu fiz esses poemas e queria dividir com vocês. O primeiro ele se chama Fez Parte. É o seguinte: eu já fiz várias coisas das quais me arrependo, mas não carrego culpa como sentimento. Aliás, penso que faz parte do meu amadurecimento. Vejo que esse momento de reflexão é um processo natural de evolução. Por qual motivo eu me julgaria por coisas que eu fiz e agora não faria? Crescer é um processo que deve ser acompanhado de amadurecer. Perfeito não sou, não fui e não pretendo ser. Quantas vezes me precipitei ou julguei, e aquela besteira que falei, não foram poucas as vezes que errei. É motivo de se comemorar a oportunidade de recomeçar. Uma vez ouvi falar, viver a vida é superar. Aquele erro do passado que ficou para trás, hoje já não me pertence mais. E o segundo poema é em homenagem à minha avó. Ela não está mais aqui entre nós, e eu acho que todo mundo tem um carinho de avó, tem um momento com a sua avó, que pode se identificar um pouquinho nesse poema. Um poema muito carinhoso, aliás. Ele se chama Sobre Amor de Vó. A sua partida me deixou uma ferida. Preciso me encorajar, criar forças para recomeçar. Como tenho lembrança do meu tempo de criança, machuca muito a partida de quem me preparou para a vida. Como era gostoso chegar sem avisar para o almoço, deitar no sofá só para te ouvir falar. Eram tantas histórias detalhadas em sua memória, a sua doçura de falar, seu jeito tão peculiar. Na sua vida sofrida, sem nem perceber, me fez entender como é viver. Muito obrigado, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e que o nosso congresso seja um grande sucesso. Um abraço. Sou Maria Elizabeth Vargas Peixoto, nome artístico Bete Vargas. Tenho 2 filhos maravilhosos, Letícia e Edson, e 2 lindas netinhas, Isabelle e Brenda. Sou graduada em Artes Plásticas na UFES. Adoro coisas alegres, declamar, dançar, contar historinhas infantis. Sou acadêmica da cadeira número 9 da Academia Capixaba de Letras e Artes, Poetas Trovadores. Meu patrono é meu conterrâneo Newton Braga, poeta, escritor, jornalista. Quando criança, era meu vizinho. Newton Braga nasceu na fazenda do frade Cachoeiro de Itapemirim, em 11 de agosto de 1911, e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de junho de 1962. Estudou no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, cidade onde atuou em jornais, publicações de poemas. Voltou para sua terra natal, foi jogador de futebol do Estrela do Norte e redator-chefe do Correio do Sul. Em 24 de junho de 1962, Newton criou o Dia de Cachoeiro. Em 1958, Newton mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou no Mundo Ilustrado, fazendo revisões para Ibrahim Suede na TV Tupi. Também foi chefe do Serviço de Relações Públicas da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou também na Rádio Ministério da Educação, nas revistas Chuvisco, Publicidades e Negócios e Senhor. Contribuiu com pequenos artigos. 3 principais livros: Lirismo Perdido, de 1945, Histórias de Cachoeiro, 1947, e 1959, Cidade do Interior. Em 1965, foi inaugurado o busto de bronze e granito na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, do poeta Newton Braga. Veja a maravilhosa
homenagem que o doutor senhor Paulo Soares fez para o Newton Braga. Perdoe-nos tê-lo transformado em bronze e granito. Sabemos que ofendemos a sua modéstia, mas a verdade é que o seu busto devia ser esculpido em ouro maciço, do mais puro quilate, para simbolizar melhor o seu incomparável coração, que só foi bondade. Paulo Soares, em 29 de junho de 1965. Para finalizar, eu vou declamar um dos poemas do saudoso Newton Braga. A insistência na noite morta, a insistência desse violão, na noite morta, fria, estrelada, como faz mal essa toada triste, dolente, que erra no ar, que vem direta, fina, doente, envenenar a alma da gente, a insistência dessa saudade. Newton Braga. Eu sou Nealdo Zaidan, trovador de Caruaru, e essa é a primeira trova que eu fiz, e diz assim: guarda sempre na lembrança, sem lastimar tua dor, não se vive de esperança e nem se morre de amor. E fiz a minha homenagem a Caruaru quando eu digo que carne seca e rapadura, cachaça boa e caju só se encontra com fartura na feira de Caruaru. Ou então, Caruaru dos Condés e do mestre Vitalino. Ponho uma trova a teus pés, como se fora meu hino. E a minha homenagem à Anchieta, que diz assim: em seu caminho de luz, junto àquela gente hostil, o apóstolo de Jesus, hoje é santo do Brasil. Olá, amigos. Eu sou o cantor e compositor capixaba Carlos Bona. É uma honra, é um prazer muito grande fazer parte da abertura desse 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Vou cantar para vocês canções com poemas dos nossos poetas, dos nossos escritores. Vou começar aqui com um belo poema do nosso presidente Clério José Borges, Casa Singela. Nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher quem manda nela, porém nos dois manda o amor. Que mimo tenho ao meu lado, tão amante, tão parceira, enquanto eu, abençoado, agradeço a vida inteira. Brilha o sol na minha vida, meu caminho é só de luz. Com você, minha querida, é o amor que me conduz. Nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher quem manda nela, porém nos dois manda o amor. No seu colo tão amigo, coloco meu coração. Ao seu lado eu só consigo declarar minha paixão. Esta casa tão singela,
nosso amor sempre acolheu. A felicidade mora nela, porque nela moram você e eu. Nessa casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher quem manda nela, porém nos dois manda o amor. É isso aí, coisa linda. Bom, vamos agora de Precisão, poema da escritora e poetisa Maria Viola Bona. Talvez fosse bom seguir com o vento nas asas do tempo pra qualquer lugar. Talvez fosse bom se deixar levar, sem fazer escolhas, sem planejar. Talvez fosse bom esse só existir, sem competir, sem querer ganhar. Com toda leveza aceitar a vida, sem programar. Talvez fosse bom seguir com o vento nas asas do tempo pra qualquer lugar. Talvez fosse bom se deixar levar, sem fazer escolhas, sem planejar. Talvez fosse bom esse só existir, sem competir, sem querer ganhar. Com toda leveza aceitar a vida, sem programar. Mas será que a vida assim vale a pena? Sem rumo e sem lugar. Mas será que a vida um dia vai cobrar? E qual será o preço a pagar? E qual será o preço a pagar? E qual será o preço a pagar? Vamos falar agora de uma mensagem bonita, né? Do nosso poeta Romero Siqueira. Fez uma coisa bonita, né? Falando sobre a família, o esteio da sociedade, né? Então vamos lá. Família, base da sociedade, em Deus está perdendo a fé. Não importa o sexo ou a idade, já não seguem o homem de Nazaré. Os nascituros querem abortar, as crianças ideologia ensinar. Os jovens já não praticam a castidade, sem justiça na política só maldade. Largados sem lar, para isso tudo temos solução. Só basta crer no Senhor Jesus e colocar nossos joelhos ao chão para o mundo.
família brasileira. Bom, pessoal, vamos agora de Lagoa de Jabaeté, poema de Roberto Vasco, grande poeta, pesquisador, historiador da cultura capixaba. A lagoa de Jabaeté é da cor do xarope de capilé, é da cor do xarope de capilé, a água da lagoa de Jabaeté. Dádiva divinas que os céus entregam, da cor do xarope de capilé, ilhas errantes que ao vento navegam nas águas serenas de Jabaeté. A quietude, o silêncio eloquente, quebrado apenas pelo farfalhar da folhagem, o mais doce presente, e dos pássaros do seu gorjear. A exuberante paisagem lacustre, nem tão pródiga como fora outrora, reclama a fama de um passado ilustre, que hoje em dia ninguém sabe o que é, mas o pescador que saudoso chora, relembrando os encantos de Jabaeté. A lagoa de Jabaeté é da cor do xarope de capilé, é da cor do xarope de capilé, a água da lagoa de Jabaeté. A lagoa de Jabaeté é da cor do xarope de capilé, é da cor do xarope de capilé, a água da lagoa de Jabaeté. Bom, pessoal, agora vamos com uma canção linda que o nosso querido amigo Edilson Celestino fez para as mães. O título é A Nossa Mãe. Mãe é ternura, é doçura, é árvore virtuosa que frutifica criaturas. A nossa mãe é mãe natureza, cuida dos seus filhos com toda a grandeza. Mãe é sagrada família, acalma com maestria conflitos e travessuras, sem deixar em nossos corações nenhuma amargura. A nossa mãe só nos traz felicidade em todos os momentos e em dias especiais. A sua presença é só alegria, é a luz que irradia, semeando sempre a paz. Mãe é a nossa estrela guia, brilha todos os dias, desde os primeiros passos, e até hoje ilumina os nossos desejos, as nossas fascinantes e turbulentas estradas. A nossa mãe só nos traz felicidade em todos os momentos e em dias especiais. A sua presença é só alegria, é a luz que irradia, semeando sempre a paz. É a luz que irradia, semeando sempre a paz. É a luz que irradia, semeando sempre a paz.
mãe. Agora vamos fazer aqui uma música para a gente se identificar, né? Conhecer a música que marcou a minha vida como cantor e compositor, que se chama Você Pode Chegar Lá, mas é conhecida como Lero Lero. É isso aqui, ó. É um balanço gostoso. É. E vamos nós, um balancinho. Pra cima boa, é alegria. Opa! Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Olhe pra sua vida, amigo, agora. Você não pode se acomodar. Em frente, cai tudo sem demora. A vida é uma barra, você pode chegar lá. Olha, você tem que ir em frente. Acredite, tente se afirmar. Use da cabeça o recurso, tudo muito que um dia começou a armazenar. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. O mundo está aí, você já sente o peso da carga carregar. É hora de mostrar pra essa gente sua cabeça inteligente, sua garra pra ganhar. Não deixa a energia que inquieta consumir-se, perder-se no ar. Você é força viva e desperta, é uma fonte, olha a meta, você pode chegar lá. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Pois é, pessoal, foi uma honra estar aqui participando com vocês na abertura do 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. Um grande abraço para todos vocês, que enriquece a nossa literatura, as suas inspirações, aquelas coisas que saem do coração. É isso aí. Fico assim. Vamos nós. Lero, 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 lero lá. Lero, 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 lero lá. Oh, yeah. Valeu, gente! Este evento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura da Serra, Fundo Municipal de Cultura, Prefeitura da Serra, Ministério do Turismo e Secretaria de Cultura do Governo Federal e Lei Aldir Blanc.